Cumprimento a Igreja da Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estou alegre por estar aqui pela primeira vez para ser um canal da voz do Senhor para nossas vidas. Agradeço a Deus pela confiança através dos meus pastores para estar aqui, também para receber esta palavra nesse culto abençoado, culto de mulheres, que também é o culto para a igreja, né? A igreja de Cristo Jesus. E com muita alegria eu convido os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27. Epístola de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Agradeço a Deus pela sua vida que está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele reúne a sua igreja, queridos. É só para um propósito, para nos abençoar, para nos fortalecer. Aleluia. É por isso que nós somos bem-aventurados, porque na presença do Senhor há fartura, a fartura de bênçãos vindo do alto. Aleluia. Quando você passa os umbrais dessa porta, aleluia, automaticamente já tem um anjo, aleluia, que te abençoa, aleluia. E quando você sai daqui, não é da mesma maneira que você entrou, mas você sai daqui revestido, aleluia, do poder e da glória de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz dessa forma: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. Se sente glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluia. Amados irmãos, que maravilha nós podemos estar bem, com saúde, com a nossa família, filhos, netos, como eu posso ver aqui nesta noite, todos reunidos, aleluia. Ainda que algo possa afligir o teu coração, aleluia, mas saiba que o Senhor vem o teu consolo. O Senhor, Ele traz o seu bálsamo para passar sobre nossas vidas, sobre a nossa ferida, sobre aquilo que traz angústia, que traz preocupação, que traz dor, que traz medo, aleluia. Ele tem um bálsamo, aleluia. Ele é a cura, Ele é a restauração. Sabendo nós que tudo, queridos, na nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor. Que tudo na nossa vida que Ele fizer se cumprir, acontecer, aleluia, é para a glória do nome dEle, aleluia. Às vezes, para nós, a nossa mente de ser humano, não é muito fácil compreender, não é muito fácil entender ou aceitar os desígnios da vontade do Senhor, aleluia. Mas todavia, querido, o Senhor sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. O Senhor sabe o tempo certo, determinado para fazer se cumprir a sua vontade na minha e na tua vida. Queridos, aqui na palavra do Senhor a gente vê o apóstolo Paulo se expressando aos irmãos de Coríntios, aleluia, sobre algo que preocupava ele. E o que era
é necessário, diz o Espírito Santo de Deus, para que haja união, para que caminhe só no propósito, só no foco. O redemoinho do Senhor, ele vai passar, queridos, aleluia. A mão do Senhor vai trabalhar e vai agir, aleluia. Guarde essa data, dia, hora, mês e ano, aleluia. Que o Espírito Santo fala neste lugar. Não sou eu sou falha, eu sou pecadora, eu não tenho nada, e tenho a graça e a misericórdia de Deus. Porque, queridos, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque nós somos falhos e pecadores. E eu quero te dizer que às vezes está aqui tudo certinho e de um momento para o outro vira, como aconteceu quando Pedro, aleluia, foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para reconhecer que Cristo Jesus era Filho do Deus Altíssimo. E no mesmo praticamente momento, ele foi usado pelo inimigo, quando Jesus disse: "Apartai de mim, Satanás". Por isso que a igreja, ela tem que ser vigilante. A igreja tem que andar perseverante, aleluia, orando e viver em uma só união, em um só propósito. Queridos, não vos entristecei os vossos corações, mas deixa o Senhor agir, queridos, porque tudo que Ele fizer no meio de vocês, aleluia, vai ser glorificado e exaltado o nome
aleluia, que já está pronto desde o princípio, aleluia. Nem ferrugem destrói, nem traça corrói, aleluia. Nada disso, ladrão não rouba, aleluia. Muito pelo contrário, queridos irmãos, é coisa extraordinária que espera a igreja de Cristo Jesus no céu, aleluia, nas mansões celestiais, aleluia. Nós temos que ter um foco, uma visão além de tudo isso, queridos, aleluia. O homem e a mulher de Deus, que vive cheio da graça e da misericórdia, ele tem confiança, ele tem perseverança, aleluia. Ela tem visão de águia para ver além do que ele está vendo, aleluia. Aleluia. Porque, queridos, aqui, aleluia, diz a palavra, o versículo a qual eu li dessa epístola, aleluia. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ei, foi Jesus que escolheu. Foi uma escolha do coração de Deus, aleluia, para fazer a diferença, aleluia, para fazer o improvável de Deus, aleluia, na terra, no meio dos viventes, no meio dos pecadores, aleluia. Como pode, queridos? Por exemplo, eu, uma pecadora que não tinha valor para a sociedade, que não tinha valor para a minha família, não tinha valor familiar, aleluia. Muitas das vezes desprezada, rejeitada. Quantas vezes fui procurar trabalho e não me aceitavam, aleluia. Quantas coisas eu lutei, bati com a cara na parede, aleluia. Porque o mundo é assim, o mundo é cruel, a sociedade é cruel. Eles não têm amor, eles não têm compaixão, aleluia. Mas existe um Deus, aleluia, que tem amor e tem compaixão, aleluia. Ele pega as coisas desprezíveis desse mundo. Ele pega aquilo que a sociedade acha que sabe de tudo e vai lá e muda a história, muda o quadro, muda a situação, aleluia. Ele tira do monturo, aleluia, do lixo e coloca em lugar de destaque como príncipes e princesas, aleluia. Ele sopra o nosso nome, queridos irmãos, aleluia. E através da vida do ouvido o nome dele é glorificado. Aí aonde você vê aquelas pessoas que dizem assim: ei, mas é ela que hoje é missionária, aleluia. É ela que hoje anda aí pregando a palavra do Senhor, é ela, né? É porque o Senhor faz assim, aleluia. Ele muda a nossa história, ele muda a nossa posição social, aleluia. E mostra que ele é Deus, aleluia. Ele confunde os sábios, queridos. Ele visita a medicina e diz para o homem que é ele que dá a última palavra, aleluia. Quantas pessoas, queridos, já foram alcançadas pela imensa graça e misericórdia do Senhor através da medicina celestial, aleluia. O homem disse que não tem mais jeito, o homem deu o decreto final, o homem assinou a sentença, aleluia, na terra. Mas o Todo-Poderoso está no céu, aleluia. Está olhando com seus olhos, chama de fogo, aleluia. Está ligado na tua necessidade, na aflição do teu coração, aleluia. Na tua súplica, aleluia. Naquilo que tu tem sido desprezado, aleluia. E ele vai lá e muda a história, aleluia. Ele faz da vida onde não tem vida. Ele faz viver onde a morte já chegou, aleluia. Ele faz viver onde a morte já chegou, aleluia. Porque ele é Deus, aleluia. E não há quem consiga entender, compreender, porque a mente de ser humano que nós temos, aleluia, ela não tem a capacidade de entender a soberania do Deus a qual nós servimos, aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ei, amado, nós éramos fracos, aleluia. Hoje
fazer. Não existe, porque Ele pode tudo, Ele é tudo, Ele é Senhor e Salvador, Deus soberano, Príncipe da paz, o Elohim, o Adonai, o El Shaddai, aleluia. Ele é a estrela da manhã, Ele é o Deus que passeia no meio dos sete castiçais, Ele está nesta noite passeando no meio de nós, aleluia. Pede, filha minha, pede, filho meu, aleluia. E o teu Senhor, aleluia, Ele fará e te mostrará que Ele é Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Queridos, Deus escolheu o improvável, aleluia. Nós somos o improvável de Deus, aleluia. O improvável de Deus, aleluia, fez Noé e sua família ser salvos de um dilúvio, aleluia. O improvável de Deus, aleluia, fez escravo virar governador, Espírito Santo de Deus. O improvável de Deus fez um simples adolescente, pastor de ovelhas, esquecido lá no campo, aleluia, ser rei da maior nação, nação de Israel, a nação de Deus, o povo eleito do Senhor, aleluia. Nós somos nação eleita, irmãos. Nós somos
santo e fiel é o Senhor. Queridos, aleluia. No livro de Tiago, aleluia, capítulo 2 e o versículo 5 vai dizer: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Aleluia. Ele tem uma promessa para mim e para a tua vida. Aleluia. Ele tem e ele vai cumprir, queridos. Basta que eu e você perseveramos na caminhada, não desistimos desse amor, não desistimos da nossa fé, não desfalecemos a nossa fé. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, o Senhor tem coisas grandes para ser materializada no meio desta igreja, no meio desta família. Aleluia. E o Senhor tem pressa, diz o Espírito de Deus. Tenho pressa de salvar, tenho pressa de libertar, tenho pressa de reconstruir, aleluia, famílias, aleluia, e vidas destruídas. Tem pressa, o Espírito Santo de Deus, ele tem pressa, aleluia. Vocês sabem, queridos, quem tarda as bênçãos em nossas vidas somos nós mesmos. Quando não andamos conforme a vontade do Senhor, quando fraquejamos, quando queremos que o nosso eu prevaleça, aí, queridos, o Senhor, ele fica ali só a observar até onde nós vamos, como um pai que olha o seu bebê dar os primeiros passos. Ele está ali só observando, aleluia. Assim é o Senhor em nossas vidas. O certo é que ele segure nossas mãos e nos ajude a dar os passos, aleluia, a caminhar, aleluia. Esse é o certo. E muitas das vezes a igreja perece, a igreja cai, se fere, queridos irmãos, porque não quer o apoio de Deus, porque não quer o auxílio do Senhor, porque prefere caminhar na desobediência, no comodismo, aleluia, porque não quer renunciar, queridos irmãos, aleluia. Mas todavia há um Deus, querido, que está pronto, aleluia, para nos ajudar, para mudar o quadro da situação. Basta que a gente confie nele, basta que a gente aceite a sua ajuda, aceite viver os seus princípios, aceite, queridos irmãos, estar no centro da sua vontade, porque nós temos que dizer que cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor, aleluia. Por isso, igreja, não desanime, você é uma igreja forte, você é uma igreja vitoriosa, aleluia. Oh, Espírito de Deus, santo é o teu nome, Jesus. Irmão Zezinho, o Espírito Santo de Deus, ele diz a você: te desperta. Não é assim que o Senhor te quer, varão. Te posiciona, diz o Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele tem pressa na tua vida, porque Deus tem promessa de salvação na tua família. Tem. Mas você está sendo uma coluna. Só que se a coluna ela tiver rachada, provavelmente aquela construção vai o quê, pastor? Cair. Vai cair. Não tem sustento. E o Senhor, ele quer que você se posicione, porque você tem uma caminhada no Evangelho para prosseguir. Não é só aqui nessas quatro paredes, não. Abre os teus olhos espiritual, busca o Senhor na madrugada, entra em propósito com Deus.
um homem cheio da autoridade de Deus. Aleluia. Vai abrir os teus lábios e o Senhor, o Espírito dele operar. E quando você se posicionar, firmando as raízes, aleluia, você verá materializada a promessa de Deus. Aleluia. E assim, queridos, é com qualquer
Eu deixo esta passagem da palavra de Deus para que você medite, para que você coloque em prática. Nós não podemos só ser ouvintes aqui e ao sair da igreja esquecer. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. E aí nós vamos ver a mão do Senhor ao meu e ao teu favor se movendo nessa terra. Aí nós vamos ver, aleluia, o quão poderoso é o Senhor. Aí essas cadeiras que hoje estão ali no canto empilhadas, eita, Jeová de mistério, vamos estar aqui, o espaço vai ser pequeno, aleluia. Vai ter até na roda, aleluia. Porque o que Deus tem para nossas vidas é coisa grande, aleluia. Não é mesquinharia, aleluia. Não é miserabilidade, não. O Senhor é próspero, aleluia. A obra dele é abundante, aleluia. Ainda que a gente pode ir chorando, aleluia, fazendo a sua obra, mas a gente vai voltar sorrindo e glorificando e exaltando o nome dele, aleluia. Porque ele é Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite, aleluia, para a gente fazer uma oração, aleluia, para a glória do nome de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, santo é o teu nome. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Coloca a sua causa no altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor a tua fraqueza, a tua necessidade, aquilo que aflige o teu coração, aquilo que está faltando na tua vida, aleluia. Rasga o teu coração diante do altar do Senhor. Te derrama diante do altar dele, aleluia. Porque só dele vem o meu e o teu socorro, aleluia. Espírito Santo da verdade. Ah, Senhor, meu Deus querido.
Santo. Entra com salvação, Senhor Deus. Entra, Senhor Deus, como potente nessa localidade. E a tua igreja vai testemunhar. A tua igreja vai te glorificar. O teu nome vai ser exaltado. Aleluia. Espírito de Deus, a tua noiva, Senhor, está aqui. Eu não conheço a causa dela, mas tu conhece o coração e a mente de cada um que aqui está. Eu não sei, mas tu sabes, Senhor, que tu possa responder a oração dos teus pequeninos, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme aquilo, Senhor, que tu já tem tudo pronto, Senhor, para nos abençoar, meu Espírito Santo. Fortalece a tua noiva, fortalece a tua eleita, meu Deus querido. Vem, Senhor amado, operando poderosamente no meio da tua igreja, meu Deus querido. E grandes testemunhos, Senhor, sairão daqui deste altar para a glória do teu nome. Aleluia. Amados irmãos, aleluia. Até aqui me concede, Espírito Santo de Deus, aleluia, que você possa receber esta palavra e assim como você, eu também viver ela, porque a cada dia nós temos que se aproximar mais de Cristo Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.